Olá, meu nome é Jader Salomão e você está no canal da Perfortex Tintas. Bom, hoje a gente vai estar falando sobre um assunto que é bem complexo, que é o quê? A diferença de passe e demão de tinta e o intervalo entre demãos de tinta. Por que é importante respeitar esse intervalo entre demãos? Quais são os problemas que nós temos quando nós não respeitamos ele e o que podemos fazer quando na obra acontece alguma coisa que a gente não tem como respeitar esse intervalo entre demãos. Então hoje a gente vai estar vendo sobre isso. Acompanhe aqui com a gente. Para a gente falar de intervalo entre demãos, né, a gente precisa ter claro um conceito que eu vou mostrar para vocês aqui. O que é esse conceito? A diferença entre passe e demão. Então eu vou aplicar aqui para vocês uma demão com dois passes. Então peguei a minha tinta aqui. Então vou dar o meu primeiro passe. Bom pessoal, o que eu fiz agora foi dar um passe, não uma demão. Então essa demão minha ainda não está completa, porque eu vou dar uma demão cruzada. Então eu dei o meu primeiro passe, agora eu vou vir e vou aplicar meu segundo passe. Pessoal, relembrando, eu apliquei o primeiro passe na horizontal e o segundo passe na vertical. Em uma única demão de tinta. Eu não apliquei duas demãos de tinta. Muitas vezes o pessoal confunde o quê? Na horizontal como primeira demão e na vertical como a segunda demão. Ok? Bom pessoal, e como que a gente faz para saber qual o intervalo de repintura de uma tinta? Primeira coisa, a gente tem um boletim técnico, que é o documento que todo aplicador tem que pegar antes de aplicar uma tinta. Ele pega o boletim técnico, que aqui tem todas as informações, e nela vai estar aqui a temperatura de secagem e intervalo entre demãos. Então a gente tem dois intervalos entre demãos. A gente tem o mínimo e o máximo. Então vamos supor, se a gente indica duas demãos do material, a segunda demão desse material numa temperatura de 25 graus Celsius, ela tem que ser aplicada depois de 12 horas e antes das 48 horas. Bom pessoal, é porque a gente tem que esperar, né, essas 12 horas mínimo de intervalo entre demãos. Porque se a gente aplica antes desse intervalo, pode ter uma reação da segunda tinta que vai ser aplicada com a primeira, ou até mesmo dar um problema de retenção de solvente. Então aqui nós fizemos esse problema propositalmente, né? E vocês podem notar aqui algumas bolhas na pintura. Por quê? Porque a camada de tinta curou, ela secou e ficou solvente retido da primeira demão que não teve tempo de evaporar com a segunda demão aplicada antes do intervalo de repintura. Lembrando, pessoal, que existem tintas que você não tem intervalo mínimo entre demãos, que são tintas que nós falamos que é o úmido sobre o úmido. Então você vai, aplica o primer e depois já pode aplicar o acabamento. A Perfortex também tem essa linha de tintas. E por que nós precisamos respeitar o intervalo máximo entre demãos? Porque se a gente passar dessas 48 horas, que pede aqui a 20 graus Celsius, nós vamos ter problema de aderência. Mas, por exemplo, você está numa obra, você aplicou o primer, não consegue aplicar tinta nesse intervalo. Você perdeu toda a pintura? Não. Você pode aplicar após o intervalo máximo entre demãos. Só que é necessário fazer um lixamento. Esse lixamento é simples. Nós fazemos ele na horizontal, na vertical e circular. Pronto. Já é o necessário para você poder aplicar a segunda demão de tinta ou a tinta de acabamento quando for ultrapassado o intervalo entre demãos. E agora nós vamos conferir na prática os resultados de respeitar o intervalo entre demãos. Então aqui é uma tinta que foi aplicado um dia após, então após 24 horas
depois do primer, então está entre o intervalo entre demãos de 12 a 40 horas. Fazemos um teste de aderência aqui, vamos ver o resultado. Então vocês podem ver, ó, a aderência da tinta perfeito. Esta segunda placa foi aplicada após o intervalo entre demão, então foi aplicado 5 dias depois, muito mais do que as 48 horas no intervalo máximo, mas nós fizemos o lixamento conforme pedido no vídeo. Vamos ver o teste de aderência. Também está perfeita a aderência. Esta última nós aplicamos depois de 5, 7 dias após a cura da tinta, um epóxi de alta resistência química. Não fizemos nada de lixamento, aplicamos um esquema base d'água por cima, que é o mesmo dos outros, e vamos ver o teste de aderência como que ficou. Então, ó, vocês podem ver que ficou sem aderência a aplicação do material. Então é importante o que? Após o intervalo de repintura, quando não respeitado, fazer o lixamento para a gente ter uma boa aderência. Bom, pessoal, espero ter ajudado vocês aí na questão de intervalo entre demãos, no que é um passe de pintura, no que é uma demão de tinta. E não deixe de acompanhar os nossos vídeos, de acessar nosso canal no YouTube e dar sugestões para a gente aí para próximos vídeos. Agradeço a todos vocês, um grande abraço a todos.